A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Tudo bem? Como vocês estão, meus queridos alunos? Pois é, nos vimos domingo passado e hoje estamos novamente aqui para aprendermos mais de Deus. E eu quero convidar cada um de vocês, meus queridos alunos, para começar por algo muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês já sabem. E o que é? A oração, não é verdade? Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por mais um dia, Senhor. Queremos aprender mais da Tua palavra. Senhor, queremos Te apresentar a cada um dos nossos alunos. Que o Senhor venha abençoá-los em continuidade. Que o Senhor venha abrir seu entendimento para que possam aprender mais da Tua palavra. E que, acima de tudo, o Senhor venha colocar em prática. Deus, nós Te pedimos, abençoa suas famílias, continua dando saúde, continua dando livramento. Abençoa nossa aula, que seja de muito proveito para as nossas vidas. É isso que nós Te pedimos e no Teu nome santo, em nome de Jesus, já agradecemos. Amém. Pois é, minha gente, a nossa aula está apenas começando com um tema muito importante. O que é ser santo? Pois bem, nós vamos ver aí o tema de hoje, né? O que é ser santo? Mas nós temos alguns textos para lermos, que nós vamos abrir lá no livro de Salmos. Eu tenho certeza que todo mundo sabe onde é que fica Salmos, não é verdade? Salmo 99, que diz assim, ó: o Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins, e a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza, e porque ele é digno do mais profundo respeito. O Senhor é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxestes ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Pois é, louvem ao Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia-os. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas e eles obedeciam às leis e os mandamentos que eles tinham dado. Ó Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem ao Senhor nosso Deus e adore o seu santo no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Esse foi o texto bíblico base. Agora o versículo base de hoje da nossa aula se encontra na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim, ó: porque as sagradas escrituras dizem, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Imagina aí, o nosso Deus é santo. Vamos aprender isso hoje, tá certo? Então, vem comigo na explicação. Nós vemos que ser santo é ser diferente, não é ser igual a todo mundo, não é ser igual ao mundo. Vamos ver bem direitinho, vamos ver bem explicado, bem detalhado como é que funciona ser santo, porque nós devemos ser santos, tá certo? É nossa obrigação ser santo, porque o nosso Deus é santo e ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Então, como a gente tem que seguir os passos de Jesus, devemos ser santos também, tá certo? Então, nós vamos ver que nossa lição de hoje vai falar sobre a santidade. Mas e aí, você sabe o que é santidade? Você sabe o que é ser santo? O que significa isso? Se não sabe, está na hora de aprender. E se sabe, está na hora de aprender mais um pouquinho. E lembrando sempre, a gente aprende para quê? Para colocar em prática, não é verdade? Vamos aprender e depois vamos fazer, tá certo? Enfim, as pessoas são comuns ser chamadas pelo nome mesmo delas, né? Mas também elas podem ser conhecidas por outro nome. Sabiam disso? Que as pessoas podem ser conhecidas por outro nome também dependendo do local onde moram ou onde nasceram. Por exemplo, nós aqui somos chamados de quê? De natalenses, ou porque moramos ou nascemos em Natal, mas também podemos ser chamados de potiguares, porque nascemos no Rio Grande do Norte, ou norte rio-grandense, mas também podemos ser chamados de nordestinos ou brasileiros. Entendeu aí? Pois é, tudo isso faz parte do local onde vivemos ou onde nascemos, tá certo?
Então, a gente que nasceu aqui no Rio Grande do Norte, podemos ser chamados de potiguares, que o significado vai ser comedor de camarão. Esse é um nome indígena que a gente recebeu para identificar as pessoas que nasceram no Rio Grande do Norte, ou podem ser chamados de norte-rio-grandenses. Pois é. Então, vamos ver que o nosso Deus é santo, e além dos nomes que ele tem, como Jeová, Yahvé e outros nomes, El Shaddai, Elohim, Elion, né, que tem vários significados, cada um tem o seu significado, nós vamos ver uma coisa muito importante, que o nosso Deus também é conhecido por ser santo. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos o seguinte, que o nosso Deus é um Deus santo e ele nos ensina como ser santos também. Pois é, então nós vamos ver. Olha só. Entendam uma coisa, meus queridos, ser santos é uma das características de Deus, um dos seus atributos. Pois é, e ele nos ensina que através de sua santidade, nós temos o quê? Um espelho, algo que iremos olhar para que reflita em nós o brilho da sua glória, que no caso é a santidade. Então nós vamos entender como é que a santidade funciona. Nós estamos só no início da nossa aula. Nós vamos entender como a santidade funciona, tá certo? Ele é aquele que nos inspira. Deus é aquele que nos inspira, que nos mostra, que nos ensina como devemos seguir, como devemos fazer, como devemos viver. Ele nos ensina a nossa forma de atuar, de viver nesse mundo. O nosso comportamento, ele é moldado pela palavra de Deus, tá certo? Então, olha só o que é santidade. Primeiro precisamos entender o que é santidade para podermos vivê-la, não é verdade? Então, olha só. A santidade de Deus é diferente da santidade dos seres humanos, porque a santidade de Deus é em si a perfeição, a própria, a pura perfeição. Deus, ele não erra, Deus, ele não muda, Deus, ele não tem mudança nenhuma, e a Bíblia diz que ele não tem nem cogitação, nem sombra, assim, nem possibilidade, por mínima que seja, de mudança. Ele permanece sendo o mesmo Deus desde o início. A Bíblia diz que a sua existência não tem fim nem começo. E quando a gente fala desde o início, está falando desde o início da fundação do mundo. Porque o início das coisas, aliás, o início das coisas, né, que a gente tem um prazo aí. Mas o início de Deus, esse início não existe. O nosso Deus, a Bíblia diz que a sua existência não tem fim nem começo. Não tem nada que delimite ou que limite o tempo de Deus. Então nós entendemos que o nosso Deus está além do tempo. E a questão da santidade para ele é questão de quê? É que ele é santo. Ele é puro, ele é sem pecado, ele é incontaminável, ele não pode ser contaminado de forma alguma. A Bíblia diz que ele é altamente, completamente puro. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, não se preocupe se você tem alguma manchinha, se você tem alguma sujeira, se algum pecado, ou você conhece alguém que está em pecado e por causa disso não quer se aproximar de Cristo e pensa que primeiro precisa se limpar para se aproximar de Cristo porque tem medo de sujar a santidade do Senhor. Mas entenda uma coisa, não somos nós que sujamos a Cristo quando nos aproximamos dele, mas sim somos nós que saímos purificados desta aproximação. Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente é limpo, as nossas impurezas, nossos pecados, é tudo lavado no sangue do Cordeiro e a gente fica mais alvo do que a neve, fica branquinho, bem limpinho, pois é só se aproximar de Jesus. Então, Deus, ele é puro, totalmente santo, não é verdade? Ele não tem nenhum pecado, ele não tem nenhuma possibilidade sequer de pecar. Mas a santidade do homem é um pouquinho diferente. A nossa santidade já é o quê? É uma separação para Deus, uma consagração. Somos consagrados ao Senhor, pertencemos a Ele, somos dele e por isso devemos viver de acordo com a vontade dele. Pois é, para isso a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer os mandamentos do Senhor para que possamos obedecê-los. Pois é, então, olha só. A Bíblia diz que Deus nos ensina que devemos ser santos porque ele é santo. Como ele é o nosso espelho, ele é aquele que nos ensina, que nos inspira a viver de acordo com a sua vontade, nós vamos ver que simplesmente existem pessoas que pensam que um ser humano pode ser santo igual a Deus, pode ser puro, pode ser sem pecado, e isso não é verdade. Existem seres humanos que são dedicados ou super dedicados ao Senhor, mas mesmo assim são pessoas pecadoras e que precisam sempre vigiar, precisam sempre prestar atenção para não pecar, porque a Bíblia diz que todos pecaram. A gente vai ver lá em Romanos capítulo 3, versículo 23.
todos pecaram e distantes ficaram da glória de Deus. Mas aí vem Jesus, que morre por nós lá na cruz do Calvário e nos concede a salvação, não é verdade? Então, o pecado que antes nos condenava, agora já não pode mais nos condenar, mas devemos sim aceitar primeiramente a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, abandonar o pecado, como diz lá em Provérbios 28:13. Aquele que encobre os seus pecados, ele nunca será uma pessoa próspera, nunca vai ter a bênção de Deus na sua vida. Mas o que confessa que fez, que pecou, e abandona o pecado, ele alcança a bênção do Senhor. Então, a gente entende que ser santo, nós sermos santos, é sermos separados do mundo. Ah, professor, isso quer dizer que eu não posso ter amizade com a pessoa que não é crente? Isso significa dizer que eu tenho que me afastar até da minha família que não é crente? Nada disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente, em relação a ser separado, é não praticar as mesmas obras erradas que essas pessoas. Ou seja, a gente deve agir de acordo com a Bíblia. Pois é, a Bíblia é o nosso manual de comportamento, ok? Então, só continuando, você vai ver uma coisa muito importante. Não existe nenhum ser humano santo. Só Jesus realmente foi o único ser humano que pisou na terra que foi completamente santo, tá bom? Então, só continuando. Nós vemos aí que Jesus, ele ensinando os seus discípulos, ele disse, olha, vocês precisam aprender a praticar a palavra de Deus. Não só ser ouvintes, não só ser pessoas que ficam sabendo, que conhecem, mas vocês precisam ser pessoas que praticam a palavra de Deus. E Jesus estava mostrando a forma correta, porque naquela época Jesus tinha muita gente que distorcia, que modificava a palavra de Deus para ensinar do jeito que queria, do jeito que desejava. Só que Jesus, o que ele fazia? Ele disse, olha, eu vou ensinar a maneira correta de você ser crente, tá certo? Então, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus fez uma oração a Deus pedindo, ó, Pai, eu te peço que não tire meus discípulos do mundo, mas que lá dentro do mundo, no meio do mundo, guarde eles, para que eles resplandeçam como astros da terra, para que eles sejam exemplo para toda a humanidade. Então, ó, ser santo em nossas vidas não é ser totalmente puro, totalmente perfeito, aquela pessoa que nunca erra, que nunca peca. Não, mas é ser uma pessoa que procura agradar a Deus acima de tudo, que procura fazer a vontade do Senhor. Aí, olha só o que acontece fazendo a vontade do Senhor. A sua vida começa a ser exemplo. Pois é, as pessoas vão olhar para você e vão ver diferença, vão olhar um brilho, vão olhar uma beleza dentro de você que não existe nelas, e elas vão querer isso também. Elas vão ver, olha só, aquela pessoa age diferente, aquele pré-adolescente, ele é diferente, ele não é igual aos demais alunos dessa escola, ele não é igual aos seus vizinhos, ele é diferente, ele age muito bem. Pois é, ela é uma menina crente. Que bonito! Pois é muito bom quando a gente honra a Deus com as nossas vidas, com a nossa forma de viver. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser testemunhos. Não é que a gente vá se afastar das pessoas, que vai deixar de falar, que vai deixar de abraçar. Não, não, não. A gente simplesmente não vai fazer a mesma coisa errada que eles fazem, mas a gente vai ensinar com as nossas atitudes como é que faz as coisas certas, tá bom? Bem corretamente, do jeito que a Bíblia ensina, para que eles possam ver e querer fazer igual. Mas continuando, como eu já disse a vocês, a gente também tem pecado, porque a gente é ser humano, e o ser humano erra, o ser humano peca. Mas Deus em sua palavra diz, olha, chegai-vos a mim e eu limparei vocês dos seus pecados. Eu vou retirar de você toda a mancha, todo o fardo, todo o peso, toda a sujeira do pecado. Jesus disse que ele veio para buscar e salvar todos que estavam perdidos. E se a gente for olhar bem, estava todo mundo perdido mesmo, não é verdade? Porque como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram distantes de Deus. Então Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é a porta, é a ponte de passagem para o céu. Então, a gente precisa primeiro o quê? Confessar a Jesus como o nosso Salvador, e todos nós já confessamos, não é verdade? Agora precisamos aprender a palavra de Deus. Deixa eu ensinar aqui, ó. A gente precisamos aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Temos que viver a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E através disso você vai ser exemplo. Através disso você vai mostrar para as pessoas o que é servir a Deus e como é maravilhoso servir ao Senhor. Agora a gente vai aprender como nos mantermos em santidade. E aí, você sabe?
Se você não sabe, vai aprender agora. Olha só, todos nós precisamos crescer em santidade. Como assim, professor? Crescer em santidade? Pois é, não é simplesmente só levantar a mão, dizer que é crente, ir para os cultos, participar dos trabalhos da igreja. Não é só isso não, meus queridos. Nós precisamos ir crescendo em nível de santidade. Ou seja, todo dia tem algo para a gente olhar, perceber em nós e ver que precisamos mudar. Precisamos orar, pedir. Jesus nos mostra, nos revela aquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos melhorar para vivermos de acordo com a tua vontade, Senhor. E nós vamos ver o seguinte, que Deus vai nos mostrando, vai nos esclarecendo. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele sempre vai nos mostrar, vai sempre nos dizer, olha, não faz isso não, que Deus não gosta. Não vá por aí não, que não vai ser bom para você. Não ande com tal pessoa. Às vezes ele vai sim nos separar de certas pessoas, porque essas pessoas não são boas influências para a nossa vida. Mas ele sempre vai fazer o melhor. Ele sempre vai nos orientar da melhor maneira possível. E nós precisamos ter ouvidos sensíveis para a voz do Espírito Santo, para que a gente possa aprender e começar a praticar somente aquilo que é certo e aquilo que agrada a Deus. Então, nisso daí você vai crescendo em santidade, você vai crescendo em comunhão com Deus, você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então você vai ficar cada vez mais perto dele, mais perto de Deus. Basta tão somente você se dedicar na leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum, na consagração. Ah, mas eu sou um pré-adolescente, eu preciso me consagrar? Precisa. Todos nós precisamos. Para a salvação não tem idade. Para a salvação não tem só um período da vida, não. Em todos os momentos. A Bíblia diz lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ele não está dizendo só os adultos, só os idosos. Não. Ele está dizendo buscai. Então é todo mundo. Quem quiser buscar ao Senhor, pode buscar enquanto se pode achar. Então, olha só. A gente vai ver que a santidade, ela vai ser também a gente escolher pela vontade de Deus. Como assim, professor? Não tem hora que a gente tem umas vontades assim de fazer o que é errado, né? A gente tem vontade de mentir, de dizer uns negócios que não deve. De vez em quando, por exemplo, quando tá com a raiva, quando leva uma topada, a gente dá vontade de dizer aquilo que não deve. Ou tem umas horas que a gente quer escapar de levar um carão, de levar uma surra, dependendo aí de como for a situação. A gente prefere mentir, prefere dizer alguma coisa que Deus não se agrada. Pois é, quando a gente começa a renunciar todas essas vontades erradas, a gente começa a agradar a Deus. Quando a gente começa a deixar de lado o pecado para fazer a vontade de Deus, aí ele se agrada, aí ele gosta, ele se orgulha da gente. Pois é, olha só, mas existem pessoas que estão simplesmente com seus maus pensamentos. E Jesus disse, olha, a árvore boa ela vai ser conhecida pelos seus frutos, como também a árvore má vai ser conhecida pelos seus frutos. Lá em Mateus capítulo 12, tá certo? Vai falar dessas coisas, do tipo de árvore. Então, pelos seus frutos, pelas coisas boas que você faz, você vai ser reconhecido por ser uma pessoa boa. Agora, se você tem maldade dentro de você, você vai ser reconhecido por uma pessoa mal. Mas Jesus diz o quê? Olha, dentro de vocês deve existir o bem, deve existir coisas boas, porque o que contamina o homem não é o que o homem come, mas é aquilo que está dentro dele, aquilo que está dentro do seu coração. É aquilo que o homem fala que está cheio o seu coração. Então a gente precisa encher o nosso coração com o quê? Com a palavra de Deus. A gente precisa encher o nosso coração com amor, com coisas boas. Temos que amar, temos que servir ao Senhor com alegria, com dedicação. E nisso o nosso coração vai ser cheio da presença de Deus. Tá certo? Então, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver que tudo isso vale a pena. Vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena servir a Ele com alegria e com dedicação, porque Ele honra. E lembrando sempre, a gente não pode esquecer nunca que daqui a pouco o arrebatamento acontece e para que a gente suba, precisamos estar purinhos, santinhos, bem perfeitinhos e limpinhos para o Senhor, tá certo? Sem contaminação, sem sujeira. Todo mundo aqui sabe o plano da salvação, não é verdade? Então, Jesus, ele cumpriu o plano da salvação. Agora, cabe a nós fazer o restante, que significa o quê? Fazer a vontade de Deus e obedecer tudo o que a Bíblia nos ensina, tá certo? Pois bem, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito bem a aula de hoje e vão praticar cada vez mais a santidade. Tá certo, meus queridos alunos? Olha só, vamos logo para a oração, tá certo? E a gente se encontra assim que Deus nos permitir. Vamos orar e encerrar essa aula?
Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por mais uma aula, porque aprendemos mais, Senhor, sobre o que é santidade. E nós te pedimos, Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos santos, a fazermos, Senhor, a Tua vontade. Por favor, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amores, eu quero super agradecer a vocês por esta aula maravilhosa e dizer que a gente se encontra aí nos próximos domingos, tá certo? Fiquem todos com Deus. Um cheirão do tio Mark. E olha só, busquem sempre a santidade, porque a Bíblia diz que se a gente não for santo, a gente não verá o Senhor, tá certo? A gente não tem como ver a Deus. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau!